Bênção demais, louvado seja o Senhor que nos dá essa oportunidade de novo louvar ao seu nome, de ouvir a sua voz, de nos reunirmos nesse domingo pela manhã. Domingo que seria o nosso domingo da comunhão, que nós estamos em uma comunhão virtual. Infelizmente, com a comunhão virtual, a gente não experimenta os bolos que os irmãos traziam, né? Infelizmente, a gente não está podendo desfrutar disso. Clamemos para que o Senhor nos conduza para esse momento, para poder voltar a desfrutar disso tudo no nosso culto, né, de encerramento das atividades do mês. Hoje vamos ter a oração nesse momento de ouvir a palavra de Deus de uma pessoa muito especial. O presbítero Rodrigo está aqui com a gente hoje. Pedir para que ele nos conduza a Deus nesse momento, clamando pela iluminação do seu Santo Espírito dos nossos corações. Senhor, graças te damos, Pai, pela Tua graça e misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Temos visto, Senhor, o Senhor agir poderosamente sobre as nossas vidas, não só sobre o povo Teu, aquele que foi escolhido por Ti, mas a Tua graça se estende até mesmo por aqueles que não reconhecem o Senhor como Salvador, Pai. Ó Pai, que eles possam receber a Tua palavra, Senhor, e reconhecendo, Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas, Pai. Quero agradecer, Senhor, rogar ao Senhor, Pai, pela Tua palavra que será explanada agora, Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida do Felipe e que ele possa trazer a palavra que vem direto do Senhor para as nossas vidas, onde quer que nós estivemos ouvindo, Senhor, essa palavra, Pai. Que essa palavra possa ser palavra libertadora nas nossas vidas, trazendo misericórdia, trazendo graça, Senhor, mas que ela possa vir em nosso coração e possa dar fruto necessário, Pai. Obrigado pela Tua palavra que será explanada, Senhor. Em nome e por amor de Jesus Cristo, assim rogamos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, só para lembrar, os cuidados todos continuam, tá? A gente continua com álcool gel aqui. Eu sei que às vezes vê de casa a gente trocando o microfone, a gente está com álcool gel aqui tentando usar o máximo dos recursos possíveis. Hoje, meus irmãos, a gente vai seguir com a nossa série, né, conversando sobre como enfrentar esses momentos de crise, né, diante de tantas dúvidas e incertezas, e para isso a gente vai continuar olhando para o Evangelho de Lucas, para a gente poder seguir. Por isso, se você tem aquele seu tempo básico para correr, pegar sua Bíblia, seu lápis, sua caneta, seu caderno, para poder tomar notas durante a pregação, para que possa fazer as conferências dos textos que vão ser citados, para que você possa acessar depois os conteúdos, seja conteúdo extra, seja livros que a gente fale aqui, e for do seu interesse, pesquisar e estudar mais, você vai ter esse recurso. Dado esse tempo, passamos então a nossa mensagem. E eu amo uma boa história. Eu não sei você, mas se tem algo que consegue segurar a minha atenção, é uma boa história. Você gosta de ouvir histórias, de ver histórias? Se você acompanha as nossas últimas pregações, ou as pregações há mais tempo até, você já deve ter percebido inúmeras referências literárias, cinematográficas. Isso acontece, pois de verdade, eu acredito que o cinema e a literatura são meios pelos quais a gente acaba projetando tanto o que nós temos de melhor, como o que nós temos de pior em cada um de nós. Não é à toa que livros e filmes podem se tornar sucesso absoluto ou cair em completo descaso, desprezo, né? Dependendo de como a história é apresentada, de como o livro toca a vida das pessoas. Dessa forma, encontramos filmes e livros que nos emocionam por colocar diante de nós nossos piores medos e angústias, assim como nos apresentam prazer da realização dos nossos sonhos, de atingir as nossas sonhadas conquistas, de obter os nossos desejos mais íntimos. Buscamos livros, filmes, séries e mesmo palavras que contemplem e reforcem o desejo dos nossos corações. Gostaria de te convidar a aplicar essa lógica diretamente à sua vida, né? Pensa aí, sua vida exclusiva agora. Esquece por um momento quem está do seu lado. Claro, se você está com criança de colo, você não tem como fazer isso. Mas tenta focar em você. Eu queria que você, olhando só para o seu coração, respondesse: quais os desejos do seu coração?
O que você tem feito quando mais ninguém vê o que você está fazendo? Que tipo de tentações você tem sofrido nesse período de quarentena? Esses momentos, isolados, trancados em casa, têm feito que a gente se distancie das pessoas até mais próximas de nós, como os vizinhos, por exemplo. A quarentena tem nos afastado dia após dia da comunhão da igreja. A quarentena tem apresentado uma série de tentações que, com a nossa rotina anterior, era mais fácil de lidar. Esse isolamento tem, inclusive, o poder de nos tornar mais suscetíveis a alguns pecados, que eram previsíveis e a gente podia se defender de outras formas. Vide o crescente número que a gente vai ter de pessoas ansiosas e depressivas. E nos vemos muitas vezes sem saber como resistir a todas essas tentações e tantas dificuldades novas surgindo. Coisas que antes poderiam nos distrair, tipo reuniões, ou coisas que poderiam tomar o nosso tempo, ou que simplesmente não acontecem mais, ou estão acontecendo de um jeito diferente, o que propicia que a gente faça coisas que antes não daria. Como lidar com essas coisas? Mais do que nunca, nos deparamos com a fala de Deus para Caim, em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Chame de lado sombrio da força, tentação, caos, crise, chame como quiser, mas o pecado está à porta. Como nós poderíamos resistir ao fato de pecar? Como eu e você podemos e devemos reagir a cada uma dessas tentações? Com isso em mente, te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, mais uma vez, capítulo 11, versículo 53, até o capítulo 12, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Vai aparecer também na sua tela, mas naquele mesmo esquema, mantenha sempre aí a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Mais uma vez eu te pergunto, e esse vai ser o nosso tema dessa reflexão: como reagir nas crises, ou reagir às crises que se apresentam para nós? Talvez você tenha inúmeros exemplos familiares de como as pessoas reagem em cada situação de crise. Seja explodindo, agredindo, se calando, se escondendo, se omitindo, explosivamente reagindo. Talvez você tenha aprendido com alguns desses exemplos que você viu. Mas eu quero te convidar a olhar para um exemplo supremo, que é o objetivo da obra da santificação que começou a acontecer em nós. Deus não te salvou para você se espelhar nos seus exemplos do passado, mas para se espelhar no Cristo. Deus que encarnou, que se fez homem, para que você não mais precisasse apenas olhar para a queda em Adão, para exemplos errados que você teve ao longo da sua vida, mas para que você tivesse diante dos seus olhos a imagem da perfeição do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a medida do homem que devemos nos esforçar para nos tornarmos. Como resistir nas crises? Vamos olhar para Jesus e tentar descobrir. A primeira resposta possível, olhando para o nosso texto de hoje, é resistindo à sede de vingança. E isso é extremamente vital para que a gente possa entender os passos seguintes. Eu sei, parece um título de filme, mas se você não prestar atenção, você vai perder os ganchos pelo caminho.
resistir à sede de vingança. Durante toda essa série de mensagens, temos falado desses personagens chamados fariseus, né? E de como eles agiam e como eles agem nesse momento do Evangelho de Lucas. Os fariseus eram os líderes religiosos que representavam a moral e os bons costumes. Eles eram a elite e a referência religiosa no quesito de comportamento. Como, se eu sirvo ao Senhor, devo agir? Tinha que olhar para um fariseu para saber isso. Esses homens receberam essa dura palavra de Jesus no versículo 52. Acompanha comigo na sua Bíblia. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Nitidamente, o que Jesus disse foi: vocês sucumbiram às tentações de poder. Esses homens, os fariseus, eles haviam se tornado os seus próprios deuses. Eles se julgavam especiais e bons demais. E por isso, passaram a agir como se fossem melhor que os outros. Os mais especiais, os super especiais. Uma vez que Jesus pega e expõe na frente de toda essa multidão, né, o verdadeiro intuito do coração deles, eles começam a desejar vingança. E essa sede por vingança vai ficando cada vez mais óbvia à medida que a gente vai lendo esse capítulo 11 para o capítulo 12 de Lucas. Para eles, Jesus não poderia simplesmente aparecer, expor o que estava no coração deles e ir embora. Então brota mais e mais intenso, mais forte essa sede por vingança, por morte, por punição. E essa vingança vem em total defesa da própria imagem de cada um deles, como revelado pelo primeiro verso do nosso texto hoje. Você lembra dele? Olha para a sua Bíblia. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando, e agora é o objetivo do coração deles, apanhá-lo em algo que dissesse. O sentimento de vingança era o que motivava a ação dos fariseus nesse caso em particular. Em todas as histórias ao longo do capítulo 11 de Lucas, não havia interesse dos fariseus em buscar respostas, em de fato conhecer Jesus, ver qual eram as suas intenções, a sede de vingança. Cada resposta nova que colocava em xeque o conhecimento dos fariseus, mais e mais eles se sentiam inclinados a isso. O interesse era gerar contradição e dúvidas em cada palavra que Jesus pronunciava. O interesse dos fariseus era promover um tropeço para expor Jesus e poder ridicularizá-lo, prendê-lo e puni-lo por estar assumindo e ganhando mais e mais posição. O objetivo deles era acabar com a imagem daquele que apontou o pecado deles diante da multidão. Se fingindo de bem intencionados diante do povo, esses homens, os fariseus, promoviam todo tipo de armadilha para Jesus, visando levar a julgamento. Eles queriam puni-lo. Mas, quando a gente olha para as ações de Jesus e a forma como Jesus responde a cada um desses fariseus, a gente vê um comportamento completamente contrário. Jesus Cristo, nosso Senhor, enquanto próprio Deus, quando a gente olha mais para frente, e a gente vai chegar lá estudando o Evangelho de Lucas, né, para o momento que ele está pendurado na cruz, já nos últimos momentos da sua vida, e lá pendurado, ferido, ou ele ouvindo todo tipo de escárnio e deboche, esse Jesus, em vez de simplesmente invocar um raio que fulminasse aqueles homens e mulheres que estavam ali, ele simplesmente levanta os olhos para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mas olhando para essa situação de Lucas, eu também penso que esse mesmo Jesus, 100% Deus, 100% homem, que tinha todo o poder e autoridade nas suas mãos, ele podia simplesmente olhar para um fariseu desse e dizer: fique com lepra. E determinar que ele, ou eles, o grupo de fariseus, saíssem dali com lepra para parar de importunar. Mas não é o que Jesus faz. Ele, Jesus, tinha todo o direito de se vingar, mas ele não age de acordo com esse direito. Tiago 1, dos versículos 19 e 20, diz: Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus.
embora se vingar pareça a resposta natural dos nossos corações, nós somos desafiados por Tiago e ao olhar para o comportamento de Jesus, para a forma que nós também devemos ter, né, de basear o nosso comportamento, a, de fato, não olhar para a vingança como algo óbvio e natural e que deve ser o nosso objetivo, mas entender que não se vingar aponta para a compreensão de que a vingança pertence ao Senhor e não a mim e a você. Ou seja, diante de atrocidades, como a gente tem visto mais e mais intensa nos últimos dias, de racismo, violência contra a mulher, violência dentro de casa, com a coisa do isolamento, as pessoas têm praticado mais violência dentro de casa. Diante de tudo isso, e até mesmo pecados que possam cometer contra você ou contra mim, a nossa melhor reação não é a vingança que brota nos nossos corações como um bom e velho pecador, mas a nossa melhor reação está em colocar todas as coisas confiadamente nas mãos de quem as pode resolver como e quando melhor lhe aprouver. E esse é nas mãos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas não foi o modo como os fariseus fazem ao longo desse percurso, né, que a gente vem acompanhando do capítulo 11. Eles reagem de uma outra forma. Eles preferem dar vazão a essa ira. Eles se julgam no direito de extravasar. Eles quiseram efetuar a justiça com as suas próprias mãos, perseguindo, atrapalhando, alfinetando. Eles deram mais e mais vazão a essa sede latente de vingança do seu próprio coração. Aqui, observamos o nosso primeiro ponto: resistir à sede de vingança. E essa sede está completamente amarrada ao nosso segundo ponto, uma vez que é importante eu resistir à sede de vingança. Eu não posso ignorar que eu preciso todos os dias resistir à auto-idolatria, isso é, a egolatria, ou uma idolatria do meu próprio eu. Quando a gente estuda a história do Antigo Testamento, do período, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente acaba descobrindo que essa ordem dos fariseus, que são uma figura que aparece tanto no Novo Testamento e que a gente não descobre, ou não lê sobre eles no Velho Testamento, foi um fator relevante para promover o retorno ao culto e a adoração ao Deus de Israel. Ao avaliarmos Jesus por seu perfil de ensino e preocupação em apontar a vontade de Deus e ensinar o que era importante para homens e mulheres de diferentes etnias e idades e condições financeiras, nós poderíamos dizer que se ele fosse participante de alguma ordem religiosa da época, Jesus certamente seria alguém associado à ordem dos fariseus. Mas esses fariseus, do capítulo 11 e capítulo 12 de Lucas, diferentes de Jesus, deixam claro que eles sucumbiram à tentação de idolatrar a sua própria imagem. E diante dessa tentação, eles acabam se distanciando mais e mais da lei do Senhor. Se você vem acompanhando as últimas mensagens, certamente já percebeu que grande parte delas tem exposto esse combate à idolatria do eu. E eu sei que é doloroso lidar com isso, mas é Jesus Cristo falando e Lucas registrando o quão importante é lutarmos com isso. Esse é um tema tão difícil e doloroso que, se você acompanha as redes sociais, principalmente nesse período de quarentena, já observou a quantidade de mensagens que estão realmente lotando as redes sociais, né? Mensagens de autoajuda, mensagens de autoengrandecimento, que você vai conseguir, que você é belo, que você é saudável, aguenta firme, tudo vai passar, vai ficar tudo lindo. E isso acontece porque é satisfatório encontrar mensagens e apoio para justificar o que a gente quer fazer, como a gente falou em relação aos filmes no início. Recentemente, uma de nossas irmãs, a nossa irmã Larissa Lima, de um perfil do Instagram chamado Servas da Verdade, você pode até dar uma olhada depois que ela publica muito conteúdo interessante. Ela fez uma publicação cristã onde ela expunha, né, a incompatibilidade desse tipo de conteúdo, de autoajuda, de egolatria, de ações voltadas à exaltação do eu de uma forma geral, com a fé cristã. E ela simplesmente, porque publicou algo simples, e não foi de forma grosseira, foi mostrando que Jesus Cristo era a coisa mais importante. Ela simplesmente se tornou alvo de todo tipo de ofensa e agressões em diversas redes sociais onde ela tinha conta.
lembrando dela nessa semana, não deixe de orar pela vida da Larissa. Atacar um ídolo do nosso coração, gera uma reação de revolta e fúria capaz de fazer pessoas exigirem a morte de quem ofendeu ou ridicularizou o seu ídolo. Pessoas que defendem o bem interior e a bondade original do ser humano não pestanejaram ante as afirmações da nossa irmã e continuam a ofendendo e a perseguindo. Pessoas que defendem o bem último e se mostraram simplesmente incapazes de controlar o seu próprio ódio, a sua própria sede de vingança. Por que defender um discurso de bem? E é importante a gente olhar para isso, né? É fácil a gente parar e defender um discurso de bem, de aceitação incondicional. Só que toda vez que isso acontece, sem a presença de Jesus Cristo como aquele que de fato não só recebe, mas transforma vidas, nós vamos cair em mais um mero ato de idolatria. Recebemos a pessoa, exaltamos a pessoa e fazemos com que ela saia dali, se julgando o seu próprio Deus. Ler algumas das respostas e postagens dela a tantas ofensas e coisas escritas, né, me fez pensar em como homens e mulheres de diversas idades detestam a ideia de destronar os ídolos do seu coração. Sem ofender ninguém, ela oferecia a verdadeira esperança e vida que só Jesus Cristo tem para dar. Coisas que autoajuda nenhuma é capaz de oferecer. Mas talvez você pense que não, você na sua casa, né, as pessoas que você conhece, nunca fariam isso de atacar alguém. Né? A gente nunca fica preocupado que alguém pegue e exponha o nosso pecado. Mas eu quero enumerar com você algumas questões aqui que possam gerar uma reflexão um pouco melhor. Quando em uma família com filhos, um filho diz que odeia o pai, quando o pai o está advertindo de algo que ele fez errado, esse filho está praticando idolatria. Quando em um casamento, um cônjuge tenta apontar o pecado do outro, e esse que ouviu o seu pecado responde com agressividade, ou simplesmente reage apontando o pecado do outro também. Você também é ruim, você também peca. É idolatria que está se manifestando nesse relacionamento. Quando alguém nos expõe a palavra de Deus e você diz que essa ou aquela mensagem que foi exposta não é para você, é mais uma vez a idolatria do seu coração falando mais alto do que qualquer coisa que o Espírito esteja trabalhando na sua vida. É idolatria que você está cometendo. Quando olhamos para as nossas conquistas e atrelamos unicamente ao nosso empenho, ao nosso esforço, é idolatria que nós estamos escolhendo. Por isso, esses dois primeiros passos estão tão amarrados e são tão importantes. Permita-me levantar algumas questões, mais uma vez, né, para a gente tentar investigar um pouco mais isso. E aqui, já queria deixar, se você está com o seu caderno, anota essas questões que elas podem te ajudar em diversas situações. É algo que eu tenho me forçado e repetido para mim, para que eu possa também alcançar. A primeira delas é: será que o que falam de mim tem chance de ser verdadeiro? Antes de responder com sede de sangue, sede de vingança. Outra pergunta que pode te ajudar a refletir melhor: será que a denúncia do meu pecado e o consequente ataque à perfeição da minha imagem está nos propósitos de Deus? Deus, ele escreve a história do jeito que ele quer e ele a conduz do jeito que ele quer. Quem é você para se impor, dizendo que tem que ser reconhecido, que tem que ir para o palco? Confia no Senhor. Será que destruir a sua autoimagem é algo tão grave assim? Será, mais uma pergunta para a gente refletir, será que os melhores feitos e as minhas melhores palavras têm sido manifestas e reveladas para a glória de Deus ou para a exaltação minha? Para que de fato a imagem de Cristo fique mais e mais visível nos meus e nos seus atos, é preciso destruir esse ídolo da nossa autoimagem. E para isso acontecer, é preciso resistir a essa sede de vingança, que parece natural, mas o Espírito Santo nos capacita a lutar com ela. Bem como resistir a essa autoidolatria, essa coisa de se colocar num patamar acima, de querer valorizar demais o que você faz. É por isso que todo o capítulo 12 do Evangelho de Lucas vai seguir exatamente esse mesmo tom de exposição
dos instintos do coração. Por mais que seja natural, não é desculpa para a gente simplesmente abraçar e viver em pecado. Não com apenas, olhando para esse capítulo 12, nós não podemos apenas olhar para ele como um ato de Jesus querendo desacreditar os fariseus. Mas o que Jesus está fazendo aqui é usando o exemplo dos fariseus para mostrar para cada um dos seus discípulos como é importante eles terem um cuidado para não se tornarem como os fariseus. Lembra como falamos da história deles? Como foi importante o agir deles? Só que com o tempo começaram a se sentir especiais. Nesse nosso texto de hoje, Jesus, em sua eterna sabedoria, usa a situação para apresentar aos seus discípulos o panorama que estava por vir para a vida deles, que estava por vir e está vindo sobre a minha e sobre a sua vida. Expondo exatamente quais seriam as implicações de viver como um autêntico cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus. Isso fica ainda mais e mais evidente quando olhamos para os versículos 1 e 2 do capítulo 12. Está com a Bíblia aberta aí? Diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não tem meias palavras, Jesus é claro falando. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Mesmo que você acredite que tem um bom coração, mesmo que você acredite que a tendência das coisas é caminhar para o bem de todas as pessoas, que tudo sempre vai melhorar, mesmo que você acredite que já é um bom exemplo de cristão, você precisa entender o seu lugar. Talvez você não esteja acostumado a cozinhar, como eu não estou muito acostumado também, E talvez o seu conhecimento em relação a fermento seja limitado à compreensão de que ele faz parte da mistura de um bolo. O fermento, e aqui que eu quero compartilhar uma outra questão relevante, o fermento é algo que, mesmo que adicionado em pequenas quantidades, ele é capaz de ativar uma reação na massa, que faz com que essa massa mude de consistência. Ela muda, ela se transforma, ela pode ficar muito mais macia, muito mais dura, mediante a forma como você faz isso. Nesse caso, ainda que todos vejam você, meu irmão, minha irmã, como um homem ou mulher de Deus, não há nada oculto aos olhos do Senhor. E ainda que seja uma pequena dose de auto-idolatria que exista no seu coração, ainda que uma pequena dose de auto-exaltação, isso pode vir a contaminar a sua vida por completo. Resista à sede de vingança. Resista à auto-idolatria. Você tem resistido à sede de vingança e consegue parar e ouvir antes de sair se defendendo e se justificando pelo que as pessoas estão apontando? Você tem transferido toda a glória para Deus e tem conseguido resistir à auto-idolatria? Segundo o relato de Lucas, podemos afirmar que um terceiro e último ponto, importante para resistir às crises e resistir à dificuldade de lidar com as tentações, resista à oposição. Esse é o ponto que muitos pesquisadores desse texto vão colocar como o primeiro ponto. No entanto, absolutamente todos os que eu tive a oportunidade de consultar, defendem que o alvo desse capítulo 12 é prevenir os discípulos contra os inimigos internos e externos. Por isso, nós seguimos essa ordem de exposição. Você terá que controlar a sua vontade de reagir, contra-atacando quando alguém expor o seu pecado ou o seu erro. Você precisa controlar a sua necessidade de aceitação e admiração, que podem te conduzir a uma vida de idolatria, sim, que te impedem de enxergar seus erros e seu próprio pecado. E você precisará resistir perseverantemente às investidas dos inimigos, que podem acontecer mesmo em momentos de fragilidade sua. Volte os seus olhos para o nosso texto mais uma vez. Versículo 3, diz assim a palavra de Deus: o que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado lá fora dos telhados. Acredito que o melhor exemplo para essa situação seja olharmos para a vida do profeta Daniel. Permita-me te lembrar rapidamente da história de Daniel. Daniel era um jovem do povo de Deus que tinha sido levado cativo, para a Babilônia, como uma espécie de prisioneiro de guerra.
Fazia parte do sistema de dominação babilônico, quando ele conquistava um povo, levar jovens que eram de famílias ricas e bem-sucedidas para lá para ensinar o seu sistema de cultura, para poder exercer um domínio não só político, não só militar, mas também cultural. Algo similar ao que a gente viu quando, no fim da Guerra Fria, os Estados Unidos começam a inundar a União Soviética com conteúdos de Disney e esperança no mundo capitalista, no período da Guerra Fria. Daniel, então, foi levado jovem para a Babilônia. Lá, ele recebe um novo nome, novas instruções, uma nova casa, novos amigos, novas instruções administrativas e políticas do que ele devia fazer, o que ele devia estudar. Ele recebe novas instruções culturais e religiosas. Embora Daniel tenha se aplicado em todas as coisas para as quais ele tenha sido direcionado, e como o texto de Daniel, se você checar o capítulo 6, você vai observar que Daniel se destacava em tudo, né? Ele não se envolveu com a religião da Babilônia. Ao observarmos o capítulo 6 de Daniel, vemos a descrição do famoso episódio que leva Daniel à cova dos leões. Mais especificamente, nos versículos 3 ao 5, fica um pouco mais clara essa relação de oposição que pode acontecer quando somos discípulos de Jesus. O texto de Daniel 6, do 3 ao 5, diz: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, ainda no texto bíblico: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus. Daniel fazia o que era certo. Não roubou ou planejou corrupção. Não se envolveu com religião pagã. Ele tinha uma vida digna e fiel ao Senhor. Ele apenas servia ao Senhor quando estava dentro de casa. Momentos que ele dobrava o seu joelho para orar. E no capítulo 6, a gente vê que ele fazia isso 3 vezes ao dia. E mesmo a adoração ao Senhor, se restringido exclusivamente à parte de dentro da casa de Daniel, o desejo de fazer mal a esse homem era tão grande que uma série de outros invejosos e maus, pessoas cruéis, usaram isso para ferir Daniel. Seguir Jesus promoverá exatamente esse tipo de incômodo. Daniel não apresentava qualquer falta e se destacava em tudo. Ainda assim, foi perseguido e importunado. Diante das crises, lutas e disputas com o nosso próprio pecado, ainda teremos de enfrentar todo tipo de oposição daqueles que muitas vezes nós amamos. Que tudo das pessoas que nós amamos e que estão ali acabam nos ferindo, mas também das pessoas que estão ao nosso redor, e tudo que elas aguardam é uma oportunidade de puxar o nosso tapete, para que elas possam galgar coisas melhores, para que elas possam crescer, subindo, tomando o que é nosso. Daniel, então, foi denunciado por orar a Deus num período que tinha sido estipulado para não haver adoração a outros deuses. Daniel foi considerado culpado e foi executado como um cordeiro no meio de lobos, ou como um homem que é lançado numa cova de leões. O fim de Daniel era certo: a morte, e isso satisfazia o coração daqueles homens. Mas Deus quis usar esse evento para manifestar a sua glória na Babilônia, e Deus resolveu resgatar Daniel de lá. Ao olhar para a vida de algum dos discípulos, que eram esses homens e mulheres que seguiam com Jesus e ouviam o que Jesus falava aqui, nesse finalzinho de capítulo 11 e início de capítulo 12, podemos inclusive acrescentar Paulo nessa situação, embora ele não estivesse lá. Todos esses homens e mulheres que serviram a Deus ao longo da história tiveram alguns livramentos, momentos que eles foram perseguidos, oprimidos, e Deus usou o seu poder e a sua graça para livrá-los. Mas quando chegou a hora desses nossos irmãos, suas vidas foram usadas também para a manifestação da glória de Deus, não com livramento diante de leões,
mas sendo decapitados, cortados, queimados, comidos por leões em arenas. E o seu testemunho fez com que a chama do Evangelho ardesse no coração de muitos que ainda não tinham conhecido o Senhor. A chama de ver que Jesus Cristo continua mantendo a sua fidelidade com homens em desespero, abrindo os braços e ansioso por revê-los no céu, é algo que deve motivar a mim e a você. Esse testemunho precisa deixar claro nas nossas mentes que Jesus Cristo reina, apesar do que os nossos olhos contemplam. Não apenas como um Senhor soberano e distante que está sentado no seu trono observando as coisas, mas Ele reina sobre mim, Ele reina sobre você, Ele reina sobre tudo. Ele reina sobre mim e Ele reina em mim. De maneira que a minha vida é plenamente dEle e Ele vai usar a minha e a sua vida como Ele quiser. Esse Jesus nos resgatou quando nós éramos incapazes de reconhecer até mesmo o que significava pecado. E porque Ele nos deu a sua vida, nós recebemos então a sua vida, a vida eterna, para resistir agora à sede de vingança que era natural. Nós recebemos a vida de Jesus para poder resistir com essa idolatria que tanto fazia eu precisar adorar o meu eu. Eu recebi tudo o que eu precisava para perseverar diante de cada uma das oposições que se levantarem contra mim. Talvez você tenha sucumbido em alguma dessas etapas, se não em todas. Mas a palavra de Deus nos habilita a te garantir que esse mesmo Jesus tem poder para fazer novas absolutamente todas as coisas. Ao invés de você simplesmente ativar o sentimento de autocomiseração e autopiedade, dizendo, Senhor, coitado de mim, eu errei, olha como eu sou fraco, olha como eu sou falho. Olhe para o seu Senhor, glorifique ao nome de Jesus Cristo, que mais uma vez se apresenta diante de você e diz, você, do jeito que está, é meu. Arrependa-se dos seus pecados e glorifique ao Senhor. A Bíblia nos revela que o nosso Senhor abriu mão da sua glória nos céus, de tudo que Ele tinha, se limitando a viver como eu e você, como um cidadão que fica suado, que fica cansado, que tem fome, que fica doente. E como se isso não fosse fardo o suficiente para alguém que é tão poderoso, Senhor sobre tudo, Ele ainda aceitou ser preso, açoitado, humilhado. Ele se ofereceu como sacrifício vivo, para pagar um preço da justiça de Deus. Pagando esse preço, Jesus Cristo então quita a dívida que eu tinha, quita a dívida que você tinha enquanto pecador. Um preço muito alto, um preço pago com amor. Eu e você éramos aqueles fariseus. Éramos como aquelas pessoas que perseguiram a Larissa, que eu contei, ou que ainda perseguem, infelizmente. Éramos como aqueles que perseguiram e denunciaram Daniel. Mas agora eu e você fomos livres pela ação de Jesus Cristo e como livres do pecado e verdadeiros discípulos de Jesus, somos hoje preenchidos com esse mesmo amor para levar esperança por onde quer que nós passarmos, por onde quer que nós formos. E no poder de Jesus Cristo, então, nós precisamos, mais do que nunca, resistir à sede de vingança, resistir à autoidolatria e resistir às oposições que vão se levantar contra nós. A Bíblia nos diz que todas as coisas acontecem porque dele, por meio dele e para ele. Quem sou eu e você para duvidar? O Senhor permanece no controle de tudo. Entrega o seu coração a Ele, confia a Ele e saiba que Ele pode fazer novas todas as coisas. Convido você a orar mais uma vez. Vamos falar com o Senhor. Deus Santo, Todo-Poderoso, Santo, Santo é o Teu nome, Senhor. Nós somos falhos, nós somos miseráveis, nós temos dificuldades, Senhor, diante de crises, diante de tentações. O nosso pecado, Senhor, nos parece tão prazeroso que muitas vezes nós não temos sequer força em nós mesmos para lutar contra ele. Deus, por isso precisamos da tua ação em nós. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos resgatou das trevas. Mas precisamos mais e mais de ti. Precisamos que o Senhor nos encha tanto do Espírito Santo, Pai, que nós consigamos, diante dos mais diversos desafios, das mais diversas acusações, sabermos, Senhor, que é nossa responsabilidade resistir a essa sede de vingança. Não permita, Senhor, que o nosso coração se dobre ao ódio, que a gente abrace, Senhor, simplesmente agir com agressão e violência,
com pessoas que estão próximas, com pessoas que amamos. E mesmo, Senhor, com os nossos inimigos. Ajuda-nos, Senhor, a agir com graça e amor. Ajuda-nos a viver uma vida de expressão da misericórdia. Senhor, eu te peço também que o Senhor nos encha de graça, Pai, para nós nos esvaziarmos de nós mesmos, resistindo à auto-idolatria, sabendo, Senhor, que não éramos nada, não tínhamos nada, e ainda assim o Senhor nos amou com tão grande amor. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para a vida de Jesus Cristo, que é a vida que verdadeiramente importa, e a confiar nele de todo o nosso coração. Senhor, ao longo da nossa vida e da nossa história com Cristo, é possível que pessoas se levantem para nos perseguir, para nos maltratar, para querer o nosso mal de todas as formas. Que seja o Teu Espírito a nos capacitar e a nos fazer regozijar, Senhor. Que nós possamos nos alegrar por sermos escolhidos como discípulos Teus. Seja nos melhores momentos, seja nos piores. Que a Tua vontade se manifeste e que a glória do Senhor mova vidas, corações, e que essa expressão da Tua glória resgate outros que ainda dormem, vivendo a vida no pecado, vivendo, abraçando o Senhor, essas questões que o nosso mundo oferece. Mas que Jesus Cristo fique claro com as nossas palavras, os nossos atos e até mesmo com a nossa morte. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.